Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien e vim aqui rapidamente fazer uma análise sobre o lado sombrio dos reality shows, desses programas sensacionalistas ligados à grande mídia, tá? Falar um pouco aqui principalmente sobre assédio sexual, que foi uma coisa que infelizmente rolou a última edição agora do Big Brother Brasil. E a gente está falando aqui do maior reality show do Brasil. Então a gente vai fazer uma análise aqui um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar, gente, peço que você curta aqui meu canal, né? Faça aqui os seus comentários, concorde, discorde, fique à vontade. O canal também é assim, beleza? Bom, gente, eu começo falando um pouco sobre essa polêmica que rolou nessa última edição do Big Brother Brasil, tá? Que ligado a dois rapazes que foram acusados de assédio sexual. Particularmente, gente, eu não vou entrar nos detalhes, porque na verdade é uma coisa fácil de você identificar tudo isso. O que eu vou analisar aqui é basicamente o que um padrão que existe, porque os meios de comunicação eles se apresentam como uma indústria e como uma indústria cultural, né? Produzem sempre a ideia de um sensacionalismo, né, em grande escala. E esse sensacionalismo, tanto para o lado positivo ou negativo. Porque, por mais que tenha rolado o assédio sexual dentro do programa, isso chamou mais atenção das pessoas, né, em cima desse programa. Então, querendo ou não, para os patrocinadores, para o dono do reality show, né, aquele que detém os direitos, que é a Globo, de alguma maneira esse escândalo sexual foi muito positivo. Por quê? Porque atraiu mais atenção das pessoas e atrair mais atenção, no caso, provoca muito mais o que? Muito mais audiência. Então é um pouco disso que a gente vai verificar. Né? É um tanto paradoxal, mas é um lado que acontece bastante. Quer dizer, quanto mais sensacionalista, quanto mais espetáculo, melhor. E eu estou falando isso porque, de uma maneira geral, a mídia ela tem esse padrão. E aí eu me lembro um pouco de um filósofo francês chamado Guy Debord, que ele lançou um livro chamado Sociedade do Espetáculo, que ele menciona que a modernidade, a sociedade que a gente vive, ela está muito ligado ao espetáculo das coisas, ao espetáculo das imagens, das informações, dos vídeos. Quer dizer, é um mundo onde as pessoas elas não vão mais para um evento, elas não vão mais para uma festa, para um aniversário, elas vão para um espetáculo. Elas conseguem transformar uma coisa simples, boba, em um espetáculo, uma coisa maravilhosa, né, em um evento incrível. E daí a ideia do espetáculo em si. Tá? Só que esse espetáculo pode ser tanto para o lado negativo como positivo. É claro, né, o Guy Debord ele lançou esse livro na década de 60 do século passado, numa época que nem sequer existia a possibilidade, se falava em internet. Então, se hoje ele estivesse vivo, provavelmente ele estaria assim, surpreso com a quantidade de informações e programas, tanto da grande mídia como da pequena mídia, né, que expõe as pessoas, né, a sua imagem, o seu corpo, a sua própria dignidade, a todo tipo de situação. Né? Existe uma ideia hoje de que nós não temos mais uma invasão de privacidade, mas sim é uma evasão de privacidade. As pessoas, de alguma maneira, elas querem se mostrar a todo momento, a todo custo, expondo a sua intimidade. Né? Tem um autor muito legal que fala sobre isso, que é o Guy Lipovetsky. Né? Ele tem um livro chamado A Sociedade do Vazio, né? Ou A Era do Vazio, em que nesse livro ele fala sobre essa questão do individualismo, de como o individualismo ele criou uma sensação das pessoas de que tudo pode. Então, o hiperindividualismo, que leva ao hiperconsumismo, a ideia de eu sou melhor, eu posso tudo, e para poder ter o consumo, eu vou buscar qualquer meio possível para esse consumo. Né? Para buscar audiência, eu vou fazer qualquer coisa para manter esse padrão. Quer dizer, as pessoas estão sendo que movidas por um consumo que ele chama de hiperconsumismo exagerado, exacerbado. Tá? E esse consumismo exagerado, exacerbado, leva a uma exposição das pessoas
a exposição do seu corpo, a exposição da sua vida, né? Que é a ideia não da invasão, mas da evasão de privacidade, então é muito nesse sentido. Então tu vai perceber, na verdade, que estamos falando aqui de modelos que eles são padronizados, porque por mais que você diga assim, não, mas olha, a Globo não imaginava que ia rolar, por exemplo, um evento e que os caras pudessem assediar a menina lá. Ora, aquilo ali é feito de propósito, para rolar de tudo, porque quanto mais polêmico, mais audiência. Começa por aí. Até porque tu já vai notar isso pelo nome do programa, Big Brother, o Grande Irmão, que na verdade é um título tirado de um livro, né, do George Orwell, né, Big Brother, que fala de uma distopia, de uma sociedade futurista, um local distante, uma sociedade do futuro, aonde é administrada por um Estado autoritário, chamado Big Brother, que é o Grande Irmão. E o brother, esse grande irmão, ele fica vigiando as pessoas, os seus comportamentos, os seus hábitos, os seus costumes. É muito isso, né? E esse modelo de vigiar é uma forma de controle. Ora, o que, é que nós temos, por exemplo, nos reality shows? Né? A ideia das pessoas sendo vigiadas, observadas como cobaias humanas, em que são observadas nesse sentido que os seus comportamentos, não o seu lado bonitinho, não as suas virtudes, a sua bondade. O que as pessoas querem ver e o que o Big Brother quer ver no caso é o que? É o seu egoísmo, o seu individualismo, as suas trapaças, as suas mentiras, sua falta de zelo, sua falta de higiene, certo? Os assédios sexuais. É isso. Por quê? Porque isso é que dá audiência, gente. Tá? Então nós não vamos ser aqui românticos, né, politicamente corretos, de achar que uma empresa, uma grande empresa que promove um programa como esse, na verdade está preocupada com a moral, os bons costumes, com a dignidade das pessoas ali. Não é bem assim, há um discurso, mas no final das contas, essa última edição, que começou muito mal das pernas em termos de Ibope, está crescendo o Ibope por causa justamente do escândalo sexual. Então a gente percebe que nós estamos diante do que, como diz o Guy Debord, uma sociedade do espetáculo. Vamos lembrar que em outros momentos, desde que na década de 90 nós tínhamos a banheira do Gugu, que mostrava lá as moças tendo que lutar numa banheira com os rapazes, e era muito comum os rapazes se aproveitarem das moças que estavam de biquíni, tinha que pegar um sabonete na banheira e eles brigavam lá, o cara meter a mão no seio da menina, e era uma coisa muito trash, cara, pra dizer a verdade. E rolava isso. Isso era visto como de boa, cara. Era muito de boa, tá? Fora outras coisas, né? As meninas samambaias que ficavam lá dançando e ficavam com os seios de fora, assim, como é que é, com a camisa molhada, tá? Então tinha um grau de apelação. Não vai muito nesse papo da tua mãe e do teu pai que fala assim, ah, não, porque no nosso tempo os programas eram mais virtuosos, eles não tinham tanta apelação, tanta pornografia. Papo furado, cara, tinha muita. Tinha até macho, pra dizer a verdade. Até macho. Não pense que era uma coisa linda e maravilhosa, porque não é bem assim. Então, o que é tudo isso? Isso é o que a gente chama de indústria cultural, né? Nós estamos falando aqui de uma indústria cultural que esse conceito é criado por dois filósofos, Theodor Adorno e Max Horkheim, que pertenciam à escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais que na década de 30 do século passado, na Alemanha, fez um estudo sobre isso, sobre os meios de comunicação, que visam muito mais entretenimento, brincadeira e pouca reflexão. O que a gente está verificando hoje é um pouco disso, é pouca reflexão das coisas, né? É a ideia da apelação excessiva, exagerada e a violência, normalmente em cima de mulheres. Porque se você vive numa sociedade extremamente machista, né, onde acha que onde se entende que o homem pode tudo, pô, certo? Esses padrões vão para esses programas, é inevitável. É muito difícil ser mulher numa sociedade machista, cara. Então tu percebe, a mulher vai pra festa, vai se divertir, brincar lá, e o cara lá vai apalpando, assim, o cara que acha que pode tudo. O que rolou no reality show, naquele evento lá, naquela festa, foi mais ou menos isso. O cara acha que, botando uma na cabeça, acha que pode tudo, pode pegar a menina, fazer de tudo. Quer dizer, é o padrão do macho, né? O que desrespeita, que acha que o que vale é o que eu estou sentindo, é o meu tesão, e dane-se o resto.
Então nós estamos falando aqui de modelos que eles se reproduzem na sociedade e que você verifica o que num programa como esse, tá? Então não pense assim que o programa ele está tendo uma sensibilidade porque a menina foi assediada. Ora, eles sabem que vai rolar de tudo ali, tá? Então, por mais que diga assim, mas eles são adultos, eles sabem o que estão fazendo. Sim, mas é criado todo um clima, né? Como se fosse assim, eu crio todo um clima para chegar a um ponto como esse, tá? É como, volto a dizer, eu falo assim, são cobaias humanas, né? E como cobaias humanas, quando você está sendo muito observado, tu esquece que está sendo observado. Porque tu pode dizer assim, porra, mas eu era fã do fulano, cara, o cara, ele fez isso. Ele não percebeu porque não estava sendo filmado. É que naturalmente as pessoas esquecem que estão sendo filmadas. É um processo natural. Você está num ambiente, tem câmeras, você com o tempo vai esquecendo que está sendo filmado. E aí você mostra quem você é. Tá? E aí quem é que vai observar isso? O Big Brother, o Grande Irmão, que são os telespectadores que jogam o olhar em cima daquelas pessoas. Então, gente, então aqui a ideia aqui é fazer uma reflexão um pouco sobre isso. Sobre que o modelo que a gente está verificando é de um modelo do espetáculo, certo? O hiperconsumismo, porque tudo isso que esse programa promove é a ideia da audiência visando o que? O lucro. Então nós estamos falando de um hiperconsumismo, está falando de uma sociedade do espetáculo e nós estamos falando de uma indústria cultural. Porque todos esses conceitos visam um único aspecto, o entretenimento, a brincadeira e a pouca reflexão. Então, a ideia da emissora chegar e punir esses dois rapazes que cometeram o assédio, na verdade, também é um espetáculo. Também é uma forma de dizer assim, olha que legal, porque isso chama mais atenção. Nós não aceitamos esse tipo de coisa aqui. Tá, quer dizer, aceitam o evento em si como um espetáculo absolutamente monstruoso, que pode rolar de tudo. E vem com esse discurso moralista de que não, nós não concordamos com isso. Então, é um modelo de sociedade como a nossa. Como dizia o próprio Durkheim, nós somos resultado de um meio. Tá? E o que é o reality show de hoje? Eles são resultado de um meio consumista, individualista, machista, tá? E isso vai ser refletido também naquela casa, naquele meio. Então, a gente vai perceber, na verdade, que os meios de comunicação eles são consequências de uma sociedade que está com um problema, que passa por um problema ou por um modelo social em crise. Então, é um pouco isso, que é o hiperconsumismo e o que a gente pode chamar de sociedade do espetáculo. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise aqui, do ponto de vista sociológico, sobre esses meios de comunicação e suas táticas de manipulação e alienação. Ok, gente? Um abraço. Até mais.